Olá, família, graça e paz abençoados. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Quem está chegando aí, vamos que vamos. Vamos que vamos para mais uma mensagem. Você que é inscrito aqui do canal, meu muito obrigado. Você que não é inscrito, aproveite aí e se inscreva, tá bom? E ative o sininho das notificações, tá certo? Eu espero que vocês estejam bem, com a mente em paz com o Criador. E vamos de mais uma reflexão nesta noite para o entendimento, para o avanço do conhecimento da graça de Deus. E a cada dia a gente vai absorvendo, a cada dia a gente vai aprendendo, tendo um conhecimento de alguns assuntos, e eu quero trazer este tema neste dia, nesta noite, tá bom? Obrigado vocês aí que estão aí conectados conosco. Deixe teu like, faça comentários aí, fique à vontade. Desde já, eu espero que você tenha passado um feriado natalino, né? Em paz com Deus. Feriado, para nós é um feriado, né, abençoado? Nós não comemoramos o nascimento de Jesus de Nazaré, religiosamente falando, até porque ele não nasceu nessa data e a gente sabe que isso é uma introdução, uma tradição, e não tem nada a ver com cristão, tá? Mas enfim, é um momento que as pessoas passam em família, é um feriado que a gente aproveita para estar ali com os amigos, e isso é gratificante, tá? Quanto ao comer, quanto ao beber, como disse Jesus, o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem, porque sai do coração, tá bom? Então vamos lá. Vamos ao tema. A graça revela a figueira seca do religioso. Esse é o tema. A graça que revela a palavra de Deus, o evangelho da graça do Cristo ressuscitado, revela a figueira, tá? Do religioso. Vamos lá? Vamos que vamos. Vê comigo, livro histórico de Marcos, no capítulo 11. Livro histórico de Marcos, no capítulo 11. Vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 12 ao 14. E vamos dar continuidade. Olha lá. É a parábola da figueira, tá? Diz assim, Marcos, capítulo 11, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, a figueira, não achou senão folhas. Porque não, isso é interessante, porque não era tempo de figos. Olha que interessante, né, abençoados? Será que Jesus aqui, o Yeshua HaMashiach, será que ele não foi um pouco injusto com aquela figueira? Vamos analisar, vamos prestar atenção na leitura. Me parece que Jesus foi um pouco injusto com aquela figueira. Então, ele estava passeando, ele estava passando, melhor dizendo, seguindo sua viagem. E o texto diz que ele teve fome. Claro, Jesus, né, na sua humanidade, ele teve suas necessidades como qualquer ser humano. Fome, sede, dor, frio, calor, etc. E naquele momento, ele teve fome.
E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa, algum fruto. Mas quando ele chegou próximo àquela figueira, não achou senão folhas. Aí, vírgula, diz assim, porque não era tempo de figos. Mas se não era tempo de figos, por que é que Jesus foi atrás de figos? Se não era tempo do fruto, por que foi que Jesus foi atrás do fruto? Vamos aqui conjecturar e trazer um exemplo comum. Se você planta uma roça de milho, um roçado, alguma coisa do tipo. O milho, se não me falha a memória, 3 meses depois já dá para fazer a colheita. Eu não entendo muito disso, mas se você planta o cacau, se eu não me falha a memória, a jaqueira, né? Você planta a jaca, o caroço lá, a semente, só depois de 5 anos que você vai colher o fruto. Então você que é agricultor, que trabalha com agricultura, você que trabalha com plantio, vocês aí, eu tenho certeza que tem muitos aqui nos comentários que trabalham com hortaliças, com plantações diversas, e tem conhecimento, um conhecimento natural, né, uma experiência de que em 3 meses, de ano em ano, né, por certo, você pode ir que vai ter lá o fruto daquilo que você plantou. Afinal de contas, todo aquele que planta, colhe, não é isso? Então, você tem uma noção de em quanto tempo aquele tipo de planta vai ter o fruto, né? O chamado fruto temporã, né? No tempo certo. Tem aqueles frutos que nascem também fora do tempo, mas às vezes é um caso e outro, e o fruto não nasce bom. Nasce bichado, ele peca, né? Dá algum tipo de bactéria, de praga, e não dá certo. Nasceu fora do tempo. Mas aquele que nasce no tempo certo, as pessoas vão lá colher, porque sabe, não, aquela acerola vai dar em tanto e tanto tempo, né? Aquela jacapinha, né, ou a graviola, como nós conhecemos, ela vai dar em tanto e tantos meses. O milho, o feijão, a batata, etc. Então, as pessoas já sabem, já têm uma noção no tempo, no período, né, da colheita. E Jesus sabia. O mais interessante é que Jesus sabia que não era tempo de colher figos. Não estava no tempo. Agora a pergunta é, se não estava no tempo, e Jesus sabia que não estava no tempo, por que é que ele foi? Nós vamos descobrindo algumas coisas aqui, eu quero que você preste atenção, que o primeiro ponto que nós descobrimos por que é que Jesus foi, é claro que Jesus já sabia, mas ele queria ali ensinar alguma coisa para os seus seguidores, para os seus discípulos. Mas o primeiro ponto interessante aqui, por que é que Jesus foi? Olha lá, vamos lá, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, saíram, né? Ele não estava só. Teve fome. Então, a primeira coisa, o que causou motivo para Jesus ir ter com aquela figueira é que ele teve fome, tá? Quem concorda? Se ele não tivesse tido fome, se ele não estivesse com fome, ele não teria ido até a figueira. Então ele foi, o primeiro ponto, ele foi porque ele estava com fome. Ele tinha necessidade. Você não vai atrás de um médico, por assim dizer, se você não tem uma necessidade. Se você procura o médico, se você procura o dentista, se você procura o oftalmologista, nutricionista, etc., tantoísta, você vai porque você precisa, você necessita, você quer tratar alguma coisa. E é por isso que você procura os profissionais.
Então Jesus foi até a figueira porque Jesus estava com fome. Esse é o primeiro ponto que a gente deve prestar atenção. Ele só foi porque havia uma necessidade. Por que é que hoje nós entendemos? Por que é que hoje nós devemos valorizar o Evangelho? É porque, abençoados, nós tínhamos necessidade de conhecer verdadeiramente Deus. Nós tínhamos uma carência, nós tínhamos uma lacuna na nossa alma, um buraco, sabe? Nós tínhamos fome e sede de Deus. E essa fome e essa sede de Deus, do eterno, do Criador, do espiritual, nos conduziu naturalmente até a religião, e a religião nos aprisionou, né? Fechou a nossa mente, cauterizou a nossa mente, fechou o nosso entendimento, mas a fome continuava em nós, a fome de conhecer Deus, de conhecer a verdade, e aí a ação do Espírito, o trabalhar de Deus nas nossas vidas, nos conduziu à graça de Deus. Então, essa graça que nós conhecemos hoje, esse evangelho que limpou a nossa mente, ele também matou, saciou a nossa fome, porque nós estávamos com fome de justiça. Nós queríamos nos alimentar de Deus. E a graça de Deus veio, né, e trouxe de fato este alimento sólido que nos fortaleceu. Mas porque nós tínhamos fome. Eu costumo dizer sempre que quem não tem fome da verdade não vai querer ouvir o Evangelho da Graça nunca. O Evangelho da Graça é para os inconformados com o sistema religioso. Porque aqueles que estão conformados com o sistema, a graça é uma afronta para esses. Por quê? Porque quando você fala do Evangelho da Graça, isso machuca aquelas pessoas que defendem os dízimos, as campanhas, os projetos, os jejuns, os desafios com Deus, etc. Então, abençoados, aqueles que têm sede, anseio pela verdade, eles vão atrás da verdade porque eles querem crescer na graça e no conhecimento, e eles têm fome, eles procuram o alimento. E só quem pode dar esse alimento é a palavra do Cristo ressuscitado. Amém? Quem está entendendo aí o manto de glória? Amém, abençoado? Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar enfatizado aqui. Jesus só foi até a figueira, no versículo 12, Marcos 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então, o versículo 12 diz que ele teve fome. Ele só foi até a figueira porque ele teve fome, havia uma necessidade. Ele não ia até a figueira se ele tivesse com seu estômago cheio. Ele teve fome, por isso ele foi. E se ele estava com fome, naturalmente, os seus discípulos que estavam com ele também estavam com fome. Versículo 12. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, a figueira, não achou senão folhas. Aí vai dizer, porque não era tempo de figos. É o versículo 13. Primeiro ponto é que Jesus teve fome, por isso ele foi atrás da figueira. O segundo ponto que fez com que Jesus fosse até aquela figueira é porque ele viu de longe. Ô, irmão Elcio, o que é que isso tem a ver? Ele viu de longe. Ele viu de longe que a figueira tinha... Tinha o quê? Quem vai descobrir a charada? Quem vai matar a charada? Ei, irmão? Ele viu de longe que a figueira tinha folhas. Ele não viu o fruto, ele viu folhas. Então, ele só foi até a figueira porque ele teve fome. E o segundo motivo que fez com que ele fosse até a figueira foi porque, apesar de estar longe, ele viu folhas. Ele não viu o fruto, ele viu as folhagens. Bom, se você está passando em um local e de longe você avista, vamos supor, deixa eu ver aqui
deixa eu ver assim, um pé de planta, um fruto que não revela logo o fruto. Não sei se você sabe, quem sabe o que é jambuzeiro aqui? Jambro, pé de jambro, vocês sabem o que é, né? Geralmente o jambro, né? Ele carrega bastante entre as folhagens. Raramente você vê por fora, né? Pronto, o irmão já sabe o que é jambro. Eu amo jambro. Então, geralmente o pé de jambo, né? O jambruzeiro, você vê ali a planta, né? A árvore cheia de folhas verdes, mas você não vê o fruto. Geralmente o fruto fica ali entre os galhos. Então, se você olha de longe, você vê o pé do jambo, você vai dizer o seguinte: olha, pode ter fruto ali, porque a folhagem está verde, eu não estou vendo o fruto, mas por certo pode ter. E aí você vai, você viu de longe, não viu o fruto, você viu só as folhas, aí você vai. Então Jesus, ao ver de longe a figueira cheia de folha, de longe não dava para ele ver o fruto, ele foi conferir de perto. Agora a pergunta é, mas ele não sabia que não era tempo de fruto? Sabia. Mas mesmo assim ele foi. Então voltando aqui para o jambo. Se eu sei, vamos supor, estamos em dezembro. Se eu sei que em dezembro não dá fruto no jambuzeiro, e eu vejo lá o jambuzeiro, o que é que eu vou fazer lá se eu sei que não tem fruto? Ah, tá muito longe, eu não vou arriscar. Ó, eu tô vendo lá o pé de jambo, tô vendo lá o pé de manga, mas eu não vou lá porque não é o período, não tem. Eu lembro que eu viajei aí com alguns irmãos, acho que foi em Alagoas, foi. E aí nós fomos pregar lá em Alagoas, e aí o irmão lá foi atrás de uma jaca. Ele queria uma jaca, a gente... Vamos comer uma jaca? Vamos. E aí pegamos o carro e fomos atrás dessa jaca. Rodamos o interior lá, as cidadezinhas circunvizinhas, tal, a roça, na verdade, né? As roças ali da cidade. Não teve jeito, mas nós não achamos jaca. Toda hora que chegava em um lugar, o pessoal dizia, não, mas não é tempo de jaca. E aí o irmão, não, mas vamos atrás de uma jaca, porque os meninos aqui da Bahia querem comer jaca. Não, mas não é tempo de jaca. Rodamos, e não conseguimos. Por muita luta, por muita correria, nós conseguimos uma jaca que não estava aquela jaca toda. Porque não era o período. Já estava já ultrapassada, madura demais, alguma coisa do tipo. Já estava apodrecendo, alguma coisa do tipo. Porque não era o período mais, já tinha passado a safra, né? O tempo. Então Jesus viu a figueira cheia de folha e ele foi lá porque ele tinha fome. Ele viu de longe e ele foi. Versículo 13, né? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa, e chegando a ela, a figueira não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí nós agora entramos em outra questão. Jesus só foi naquela figueira porque ele teve fome e porque ele viu de longe, mas o motivo que fez Jesus ir até aquela figueira foi as folhas. Foram as folhas. Porque, embora não fosse o tempo de figos, e Jesus sabia que não era o tempo de figos, mas a figueira, se tivesse folha, naturalmente ela teria que ter fruto. Porque aquele período que não era o período de fruto, naturalmente as figueiras estavam secas, sem folhagens. Né? Quando vem a estação primavera, né? Nós vemos aí as plantações cheias de flores, etc, etc. Então você se localiza, por assim dizer, estamos na primavera, tal, você vê as folhas, as flores, né? Essas coisas. Então Jesus sabia que não era tempo de fruto. Jesus sabia que não tinha fruto. Mas Jesus queria mostrar algo ali para os seus discípulos.
Jesus queria mostrar, meus irmãos, a obra de engano. E qual foi, irmão, essa obra de engano daquela figueira? As folhas. Tinha muita folha, mas não tinha fruto. Se não era tempo de fruto, como o texto diz, né, no versículo 13, e não achou nada senão folha, porque não era tempo de figos. Se não era tempo de figo, e não era, que né, o texto vai dizer que não era tempo de figo, também não tinha que haver folhagens. Então ela foi uma obra de engano, não enganou Jesus, claro. Mas todo mundo que olhasse de longe para aquela figueira, como os discípulos de Jesus, né, iam pensar que estava cheia de frutos. Porque toda figueira que estava com folhas, naturalmente tinha seu fruto, seu figo. Se não tivesse folha, Jesus não ia. Porque Jesus de longe ia avistar a figueira seca. E a figueira, estando seca, naturalmente não tinha fruto. Mas não, quando ele olhou, ele viu cheia de folha. Ele sabia que não haveria fruto? Sabia. Por quê? Porque não era tempo de fruto. Então por que Jesus amaldiçoou a coitada da figueira? Queridos, toda mensagem de Jesus, parábola, essas histórias, por trás deste conto havia uma mensagem, havia um entendimento. Olha o versículo 14. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Viu que a mensagem aqui era para os discípulos? Viu que Jesus não foi naquela figueira por engano? Você viu que Jesus sabia que não era tempo de fruto? Jesus sabia que aquela figueira não tinha fruto? Mas como eu falei no início, se Jesus estava com fome, naturalmente os discípulos também estavam com fome. Então Jesus foi mostrar para aqueles discípulos que também estavam com fome, que, como dizia a minha avó, que nem tudo que reluz é o quê? É ouro. Jesus foi mostrar para os seus discípulos que aquilo ali era uma obra de engano, que parecia uma coisa, mas era outra. Por isso o tema da mensagem. A graça revela a figueira do religioso. O que é a figueira do religioso? É aquele que tenta mostrar algo que não tem. É aquele que representa bem. É aquele que impressiona. É aquele que bate as mãos no joelho e diz assim, os meus joelhos estão em calos, porque todas as noites eu estou pagando o preço. Isso é uma figueira cheia de folhas, mas que não tem fruto. Você sabe o que é uma figueira cheia de folhas que não tem fruto? É aquele religioso que subiu para orar e batia no seu peito e dizia assim, eu dou dízimo de tudo que eu possuo, jejuo 2 vezes na semana, e eu dou graças a Deus que eu não sou como esse miserável pecador, falando do publicano. Então, aquele religioso fariseu, ele era aquela figueira que só tinha folha, que quem olhava de longe via ele bem vestido, com a sua quipar na cabeça, com seus filactérios, sabe? Via ele todo caracterizado, todo enfeitado, todo empacotado. Via ele com aquela folhagem verde. E quem olhava de longe se enganava, porque dizia assim,
eu estou com fome. Eu vou lá porque aquele vaso de alabastro ali, aquele profeta, ele deve ter fruto do Espírito para mim. Eu estou com fome. Eu vou lá porque aquele homem vai revelar minha identidade. Só se for revelar a identidade mesmo. Mas não vai te dar uma palavra de Deus. Eu estou com fome, eu vou lá naquela figueira para ver se existe algum alimento ali, se tem algum fruto. E aí você vai. E aí as pessoas vão. Busca Deus ali. Aquele homem de Deus vai profetizar no estádio. Grande conferência profética. Chega lá, só tem figueira com folha. Só tem falácia. Só tem letra. Só tem oba-oba. Só tem cai-cai. Mas não tem fruto. Então Jesus queria mostrar para os seus discípulos que não era para se impressionarem, eles estarem impressionados pela aparência, pelas folhagens, pelo jeito de falar, pela gravata, pelo tamanho da Bíblia. Quem está entendendo o manto aí? Porque aquela figueira enganava, só tinha folhagem. E quantas vezes nós não fomos enganados no sistema religioso, abençoado? Ih, esse pregador prega muito, hein? Aleluia! Quando eu crescer, eu quero ser igual esse pregador. Hein? Ou esse congresso de avivamento, fogo para o Brasil, Gideões missionários da última hora. Olha que é figueira, olha que é folha. Hein? Quem não já viu isso? Ei, glória, hein? Tem cada rodopio, hein, irmão? E aí a gente via aquela folhagem, hein, irmão, hein? Tinha um que era meu... Tinha um não, tem, que é vivo ainda, né? Que é meu xará. O meu xará, quando eu pregava, eu parava assim, ficava... iludibriado. Se eu me prega demais... Aí o povo dizia, um dia tu vai lá também pregar igual a ele. Não tô falando do caráter da pessoa, tá? Eu não conheço a pessoa, então não vou falar do caráter da pessoa. Então entenda aqui, pelo amor de Deus, não estou falando nada da pessoa, do indivíduo. Eu estou falando daquilo que a pessoa representa. Tá bom? Então, aquilo que eles pregavam, que eles ministravam, que a gente tinha como revelação de Deus. Tá? Não é nada contra a pessoa. Não estou aqui para julgar. Irmão, você quer dizer que você é melhor do que ele? Você está dizendo que ele é isso? Eu não estou dizendo nada disso. Cada um com a sua vida. Eu lembro que tinha um também que quando pregava fazia... Receba! Quem lembra desse? Então você via essas figueiras cheias de folha. Folhagem bonita. Tinha uns que colocavam aqueles terno bonito. Tinha uns que pareciam um peru de Natal, né? Época de Natal, agora eu lembrei. Colocava aqueles terno... Não era terno prata, não. O terno era cor de alumínio mesmo. Hein? Aqueles terno cor de alumínio, a gravata laranja, um lenço amarelo. Ô, glória! Hein? E aí o abará baixou, o abará subiu, terra na bacia, cama na samambaia. E aí você ficava impressionado com aquele teatro. Aquelas palavras né? Você se empolgava, né? Tinha vezes que a gente estava assistindo em casa um DVD desses homens, em casa mesmo, a gente começava a dar labachúria, né? Rapaz, tô todo arrepiado, esse homem prega demais. Pois é, irmão, a graça nos revelou que, na verdade, aquilo ali era figueira sem fruto. Só tinha folhagem. A folha era bonita, mas não tinha fruto. Como eu falei, religiosamente falando, questão de doutrina, não a pessoa, não o que ele fazia na vida dele, que aí não me interessa. Tá? Mas enfim, a gente vai conhecendo ao decorrer do tempo essas coisas. Então, abençoados, esses são os pontos fundamentais. Jesus foi porque ele teve fome, segundo, ele foi porque ele estava de longe, ele viu folha, e naturalmente, se tinha folha, teria que ter fruto, tá?
E segundo, ele foi porque ele queria mostrar a obra de engano daquela figueira para os seus discípulos. Ele queria ensinar alguma coisa, porque ele sabia que não era tempo de figo. Mas será que os discípulos também não sabiam? O discípulo também, por certo, sabia. Mas lembra de Tomé? Tomé tinha que tocar, tinha que estar muito próximo. Se eu não ver, eu não acredito que ele ressuscitou. Então, havia isso na mente, né, dos discípulos, naturalmente. Então, se Jesus viu de longe, eles também viram. Por certo, alguém questionou. Jesus, olha uma figueira lá, nós estamos com fome, vamos lá comer um figo. Não sei, no texto não diz, Jesus pode ter dito? O texto não diz, estou eu pensando e dizendo. Vamos supor que Jesus disse assim, ó Pedro, ó Tiago, mas não é tempo de figo. E alguém chegou e questionou, mas Jesus, daqui não dá para ver os figos. E outra coisa, Jesus, se não é tempo de figo, por que aquela figueira está cheia de folha? Se tem folha, tem figo, tem fruto. Jesus, tá bom, vamos lá. E quando Jesus chegou, só havia folha, não tinha figo. Imagina a decepção dos discípulos, né, irmão? Ih, rapaz, a gente deu uma caminhada boa, todo mundo com fome, e Jesus avisou, não é tempo de figo, ali não tem fruto. Né? O Espírito Santo sempre nos avisava, né, irmão? Direta, indiretamente, a gente sempre ia pegando as coisas que Deus ia liberando, né? Alguém vinha, soltava uma profetada para você, né? Você já meio desconfiado. Eis que eu te digo, vaso, Deus manda te dizer. E o Espírito Santo já ministrava em você. Olha, isso não é de mim. Eu lembro que soltava cada profecia na minha vida e na hora eu me balançava assim, depois eu chegava em casa, parava um pouquinho, meditava e logo o Espírito tirava aquilo do meu coração. Olha, não sou eu aí falando essas coisas. E aí eu dizia, eu já ficava desconfiado. Então quando eu via alguém, eu digo, por quê? Porque Deus já estava mostrando. Deus já estava te tirando do engano quando ele disse, olha, esse pastor está querendo tomar o teu salário. Olha, esse pastor está querendo que você sacrifique sua TV, sua casa. Olha, esse falso profeta aí, ele está querendo tomar tudo que você tem. Então você já começava a ver que ali, na verdade, era figueira que só tinha folha. Não tinha frutos de Deus. Não tinha frutos para te alimentar. Né? Amém, abençoado? Então, queridos, não era tempo de figo, então aquela figueira não tinha que ter folha. Mas ela estava cheia de folha. Por que é que isso aqui é uma mensagem subliminar? Porque aqui, meus amados, a gente não tem que ficar preso no texto literal acerca da figueira. Precisamos entender que antes disso, Jesus estava no templo. E olha que a demanda, o debate de Jesus com os hipócritas, com os fariseus. Quando você lê Mateus também, capítulo 23, você vai ver Jesus dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai tudo que eles mandam vocês fazer, mas vocês não devem agir em conformidade com as suas obras, porque eles falam, eles mandam, mas eles não praticam. Então o que Jesus estava querendo falar aqui, mostrar aqui nessa mensagem da figueira, era que assim como a figueira estava lá cheia de folha, mas não tinha um fruto, os fariseus também não tinham fruto. Os religiosos mandavam, mas não faziam. Gostavam de julgar, mas não queriam ser julgados. Né? Então aquela figueira ali, ela representava o caráter dos fariseus. Esta figueira aqui representa o caráter do crente, do religioso hipócrita. Que ele não vive, ele não acredita, ele não pratica o evangelho.
E a graça de Deus vai justamente revelar esta figueira que há na mente de cada um. Então, nós fomos arrancados do sistema religioso porque nós também éramos figueiras enfeitadas, cheias de folhas, mas não tínhamos frutos do Espírito. Na graça de Deus, naturalmente, você vai produzir esses frutos. Agora, se existe alguém em graça que não está produzindo este fruto de uma mente transformada, a mesma graça vai revelar essa figueira infrutífera na vida de cada um. Então, quando eu vejo alguém em graça dizendo assim, porque eu não me submeto a pastor, tá certo. Porque eu não preciso dar dízimo, ok, você recebeu a palavra da pregação, o entendimento. Porque hoje eu estou livre do sistema, amém, meus irmãos, glória a Deus. Porque eu não tenho que prestar conta de minha vida a ninguém, pronto. Agora, quando alguém usa da sua liberdade que tem em Cristo, por meio do Evangelho da Graça, e começa a usar dessa liberdade para dar ocasião à sua carne, essa pessoa está revelando a figueira na sua mente. Porque a graça de Deus, ela revela a figueira do religioso, seja ele legalista ou seja ele gracista. Eu conheço a graça de Deus, eu conheço a revelação do Evangelho, mas vive abrindo a boca para, sabe, para deixar fluir podridão. Eu conheço o Evangelho da Graça, mas você conhece ele na teoria? Conhecer, tudo bem. Eu conheço o Evangelho da Graça. Olha como eu estou cheio de folha. Olha como eu estou bem verdinho. Sim, mas e os frutos? Porque o Evangelho da Graça, ele vai produzir em nós bons frutos. Não estou falando de perfeição de carne, não, que ninguém é perfeito, irmão. Eu estou falando de reconhecer o dever que temos de exercer a nossa salvação com temor e tremor, e mesmo com as nossas limitações, está nos esforçando na medida do possível para estar revelando Cristo em nós por meio dos bons frutos, e não pelas folhas. Porque pelas folhagens da figueira bastava no sistema religioso. Hoje, quando alguém olha para você e você diz, eu conheço o Evangelho, Deus não habita em templo feito por mão de homens, Deus não precisa do teu dízimo, Cristo é o nosso guia, o Espírito Santo é que está nos pastoreando, nos conduzindo, então não é o homem que me cobre espiritualmente, quem me cobre é Deus. Maravilha! Agora, quando você começa a falar isso, as pessoas vão requerer de você, de mim, de nós, uma postura de verdadeiramente filhos de Deus. Sim ou não? Quem concorda comigo? Se você não concorda também, tudo bem. Você é livre. Você é livre, mas não tem fruto. Só tem folha. Amém, abençoados? Exatamente. Simples assim. Então a graça de Deus vai revelar de fato se você é, tipo, né, usando como uma figura de linguagem, se você é essa figueira que tem fruto ou só tem folha. Se tem folha, tem que ter fruto. Porque Jesus foi, ele sabia que não era tempo de figo, mas ele foi porque estava cheio de folha. E todos sabiam, se não tem folha, não tem figo. Se tem folha, naturalmente teria que ter figo. Só que quando Jesus chegou lá, não para a decepção de Jesus, porque ele já sabia, mas para a decepção dos discípulos, não havia um fruto para comer.
Mas como eu falei, ele estava mostrando naquela figueira o caráter dos religiosos, dos fariseus, hipócritas, que levava a mulher para Jesus apedrejar, mas todos eles estavam carregados de pecados. Jesus estava usando aquela figueira para apontar os fariseus hipócritas, que passava e via lá o caído necessitado, mas afinal de contas ele era sacerdote e tinha que ir para o templo pregar a Torá. Jesus usava a figura da figueira cheia de folha, mas sem fruto, para mostrar o levita, que também passou, viu aquele homem caído, mas passou de longe, porque tinha que ir lá para o templo afinar as cordas da harpa para tocar o hino de Davi. Mas aquele homem, o bom samaritano, que não tinha nada a ver com religião, ele estava cheio de folha. Ele foi uma sombra para aquele que estava caído e ferido. Mas ele também tinha fruto para alimentar aquele pobre homem que tinha sido assaltado. Aquele homem que não era religioso, não era sacerdote, aquele homem que não era um levita, aquele homem que nem era um judeu, ele era um samaritano, mas ele era bom. Quem é bom é bom. Teve compaixão, teve fruto. Colocou vinho, azeite para sarar as feridas daquele homem que estava lá machucado. Teve fruto. A gente não sabe o estado de consciência daquele homem que estava ferido. Mas, por certo, ele estava ali com a sua consciência intacta. Imagine ele ferido ali, pedindo socorro porque ele foi assaltado, espancado. E ele olhou e ele viu ali o sacerdote e ele talvez tenha dado um sinal. Sacerdote, o crente, me ajude aqui, eu estou ferido. E o sacerdote olhou para o seu relógio, os sacerdotes do século XXI olharam para o seu Rolex. Eu estou usando o Rolex como referência, mas pode ser qualquer relógio, tá? Caro ou barato, porque quem não tem fruto não é porque é rico, é porque é pobre, é porque não tem fruto mesmo. O sacerdote olhou para o seu relógio e disse: eu não posso te atender agora, porque eu vou dar uma palavra lá na congregação, lá no templo, e depois eu tenho um aconselhamento para casais. E ele deixou lá o ferido. O levita passou logo depois e talvez aquele caído lá levantou a mão e disse assim: você tem algum fruto aí para eu comer? Você me parece uma figueira. Você está bem vestido? Você está com um instrumento aí nas costas? Você tem algum fruto aí para me alimentar? E o levita disse: não posso te alimentar, porque o meu pastor passou aqui agora, você viu, ele foi correndo para o templo, ele foi lá preparar o sermão e eu tenho que ir para afinar as cordas da harpa. E aí depois passou o bom samaritano. Quem sabe aquele homem já estava até sem esperança, triste, cabisbaixo, e ele nem gritou mais pelo bom samaritano. E ué, se o sacerdote, se o pastor passou, não ligou para mim. Se o levita que canta na igreja passou e não ligou para mim, não é esse samaritano que está a cavalo que vai passar e vai me dar atenção. Mas aí, aquele bom samaritano, ele tinha fruto. Ele parou, curou, hospedou, foi à sua viagem e ainda se responsabilizou. Foi isso que a graça de Deus fez conosco. Foi isso que Cristo, ao manifestar esta graça, fez na nossa mente. Deus revelou a sua graça no nosso coração e ele mostra que ele é responsável por nós, que ele se responsabiliza por nós. Não é como no sistema religioso que nós achávamos que estava guardado pela cobertura pastoral. Não é como no sistema religioso que nós achávamos que estava protegido pelo jejum do pastor.
Cristo nos guarda, o Espírito nos conduz. Não é como no sistema religioso que nós achávamos que só estávamos com Deus quando estávamos lá dentro das quatro paredes da religião. Amém, abençoado? Versículo 15. Não, versículo 14 ainda. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então os discípulos ouviram que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então significa que aquela figueira, ela não dava fruto anteriormente? Não, ela dava fruto. Jesus disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. É sinal que alguém já tinha comido dela. Ela já tinha, ao decorrer da sua existência lá, ela já tinha dado algum fruto. Mas não era exatamente isso no sistema religioso? O sistema religioso até nos deu algum fruto no início, né? Oi, você que está nas drogas, sai das drogas. Aí você, por causa do medo que o pastor colocou, a pessoa deixou a droga. Ah, você que estava na cachaça, sai da cachaça. A pessoa que estava ali com medo de pegar uma cirrose e o pastor colocou medo, largou a cachaça. Então, no início, aquela figueira até deu algum fruto interessante. Só que depois virou obra de engano. Esse sistema religioso tradicional, vocês sabem que no início, esses líderes, missionários, pastores, até começaram muito bem, vocês sabiam? Existe uma igreja muito grande, famosa, que tem mais de 40 anos aí, que dizem que no início, eles de fato davam a vida no sentido, sabe, de dedicação, de amor às almas. E hoje, o amor é às almas? Não! Então até dava algum tipo de fruto lá no início. Fazia uma obra interessante. Mas depois se desviaram dos propósitos. Deixou de dar fruto. Mas você vê hoje, todo mundo bem vestido, todo mundo dentro das suas folhagens. Mas o foco agora é outro. Deixou de dar fruto. Então Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Agora olha o versículo 20 e 21. Diz assim, versículo 20. E eles passando pela manhã, no dia seguinte, né? Viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Aí no outro dia viram que a figueira estava seca. E por que foi que Jesus amaldiçoou a figueira? Para que ela secasse. Figueira seca não tinha fruto. Tá aí a explicação da figueira sem fruto. Jesus só foi porque ela estava cheia de folha. Quando Jesus amaldiçoou, ela ficou seca. Logo ninguém ia atrás dela porque figueira seca não tinha fruto. Você vai ver uma árvore lá seca, só tá o talo. Você vai atrás de fruto? Hã? Vamos voltar pro pé de jambro, o jambeiro. Se você vê o jambeiro lá cheio de folha, você vai na esperança de achar fruto. Mas se você vê ele morto lá, só os galhos secos, você olha, não tem fruto. O máximo que vai servir é para ser cortado e fazer um churrasco, fazer um fogo, a lenha. Amém, abençoados? Então foi por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Para que aquela figueira não fosse mais obra de engano na vida das pessoas. Para que as pessoas não fossem até aquela figueira por causa das folhagens. Porque não era tempo de fruto e ela estava lá cheia de folha. Então Jesus disse, já que você não tem fruto, você agora está amaldiçoada, ninguém vai comer fruto de você, e ela secou desde as raízes. Logo ninguém ia atrás daquela figueira porque ela estava seca. E figueira seca não dava figo. Amém, queridos? Versículo 21, né, para fecharmos aqui o raciocínio. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Olha aí. Então Pedro viu que a figueira que Jesus amaldiçoou, ela secou. Então, abençoados, que nós venhamos refletir nessa narrativa e como figueiras
né, em graça, que tenhamos de fato folhas, mas que também tenhamos o fruto. Para que não sejamos cheios das folhas do conhecimento, mas quando as pessoas procurarem vida em você, quando procurarem alimento em você, elas não venham se decepcionar. Então, esse é o zelo que nós devemos ter em graça. Eu quero ser, né, entre aspas, esta figueira em graça, cheia de folha. Porque folha é sinônimo de quem tem fruto. Se está seca, não tem fruto. Então, mas não pode também estar cheia de folha sem fruto, porque aí também é obra de engano, tá bom? Então, para fecharmos aqui o nosso raciocínio, eu li só esse texto histórico. Eu quero ler, para complementar esse texto, eu quero ler Hebreus capítulo 4. Olha lá, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ó. Hebreus 4:13 diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem devemos prestar conta. Então, tudo está revelado diante da graça de Deus, né, abençoados? Não há nada encoberto. Não tem como as folhagens cobrir os frutos. Os frutos precisam ser manifestos. E diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes. Amém? Outro texto também interessante é em Tito. Tito, capítulo 1. Estamos encerrando. Tito, capítulo 1, versículo 16, diz o apóstolo Paulo: Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Até confessam, até tem folhas, mas não tem frutos. Confessam que conhecem a Deus, mas são reprovados para toda boa obra. Confessa que conhecem, tem o conhecimento técnico, mas não tem a vida, a prática, não tem os frutos. Então, é uma figueira cheia de folha, mas sem fruto. E aqui eu encerro Tito, capítulo 2, 11 e 12, que diz assim, Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Eu poderia conjecturar aqui, dizendo assim, mediante essa leitura da figueira, porque a graça de Deus se manifestou trazendo frutos a todas as figueiras. Então, a graça de Deus, ela manifesta os frutos das figueiras e não apenas as folhas. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Como resultado disso, 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piedosamente. Então, abençoados, que a palavra da graça cada dia esteja revelando os frutos que há em mim e que há em você. Não estou pregando perfeição na carne, que ninguém é perfeito na carne. Eu estou pregando educação na carne, ensinando-nos. A palavra ensinar ali é educar. É trazer autocontrole, domínio próprio. Então, o que é que a graça de Deus faz comigo e com você? Ela nos ensina, ela nos educa. A graça de Deus não vai converter a tua carne, tá? A graça de Deus, ela converte, ela convence o teu entendimento, tá? Ela não convence a tua carne. Porque a graça de Deus não arranca os desejos da carne. A graça de Deus educa, disciplina os desejos carnais, mas ela não arranca. A graça de Deus nunca vai tirar você que está na graça e está enchendo a cara de cachaça,
Ah, porque não é pecado, porque eu estou livre. O que tem de gente dizendo que não é pecado e que está livre fazendo asneira, cheia de folha, mas sem fruto. A graça de Deus nunca vai tirar o desejo daquele que foi viciado em droga, deixar de usar droga. A graça de Deus não vai arrancar o desejo do prostituto, do adúltero, do mentiroso. Porque isso são sintomas, enfermidades, debilidades da carne, que todos nós carregamos. Agora, a graça de Deus, quando você dá atenção para ela, quando você se alimenta dela, a graça de Deus vai te educar a frear essas paixões, né? Esses impulsos, para que você não venha viver na licenciosidade da carne, na libertinagem, mas venha viver uma vida equilibrada, né? Sóbria pelo Espírito. Foi isso que Paulo falou em Gálatas capítulo 5, lá nos versículos 16 em diante. Que é uma luta constante, a carne contra o Espírito, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que queres. Aí Paulo dá um ensino para fazer morrer as paixões, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, mentira, glutonaria, inveja, feitiçaria e tantas outras coisas que Paulo relata lá. E aí depois ele diz, mas o fruto do Espírito é o domínio próprio, é o amor, a longanimidade, a benignidade. Então, você observa que esses são os frutos que essas figueiras devem produzir em graça. Então, que haja folha na sua vida, mas que haja principalmente fruto de Deus, na minha e na tua vida. Amém? Graça e paz abençoados, graça eterna. Se essa mensagem te edificou, compartilha aí à vontade, que por certo irá edificar também outras vidas. Até o nosso próximo encontro, permitindo, Papai do Céu.